Pessoal, vou contar uma história para vocês e quero que vocês mergulhem nessa história, que vocês imaginem o que eu vou pedir para a gente entender melhor esse processo. Imagine que você é um menino ou uma menina, não importa do sexo, e está vivendo na Idade Média ou no Renascimento, e simplesmente você mora numa casa simples, de madeira, ou numa cabana, numa vila, assim. Imagina que você está jantando com o seu pai ou sua mãe, sua família, conversando, dando risada, e vocês são judeus, ou vocês são pagãos, ou vocês simplesmente é mais do lado da ciência do que da Igreja Católica. E de repente vocês recebem um pedaço de papel condenando sua mãe, ou um monte de homem com tocha na mão vem e acusa a sua mãe de pacto com o demônio, porque simplesmente a sua mãe é alvo de inveja, ou porque ela não concorda com a Igreja Católica. Acreditem que esse é o último dia em que você vai ver ela feliz, que aquela cena que você está jantando com ela vai ser a última cena feliz com ela. E você não vai imaginar o que vai acontecer. Ela vai chegar no tribunal, ela simplesmente não vai falar o que o sacerdote quer ouvir, que os juízes querem ouvir, que ela não vai negar a sua religião, e ela vai passar assim por torturas cada vez piores, como a pirâmide de Judas, que simplesmente ela vai ficar suspensa no ar e tem uma pirâmide em cima desse banco, e o ânus dessa mulher vai baixar, até a pontinha da pirâmide entrar com tudo e rasgar por dentro. Ou esmagaceiros. Esmagaceiros é um instrumento de ferro que pega nos seios das mulheres, e as mulheres começam a chorar, começam a delirar, e machucam esses seios, que são partes sensíveis, muito dolorosas. Eu sou homem, obviamente, mas são extremamente um terror, acredito eu. Ou simplesmente ela vai sentar em cima de um cavalo espanhol, que é um instrumento, que é uma pirâmide comprida. Ela vai sentar com as pernas abertas, e cada pé tem um peso que vai ajudar ela a ferir mais a sua vagina. Você for o homem, o seu testículo. E ela não, se ela confessar, ou melhor, se ela falar o que quer ouvir, que ela dança com o demônio, que ela faz sexo com o demônio, que ela encontra com o demônio em sonhos, ela pode até sobreviver, mas raramente isso não aconteceu. Se ela não se confessar, você vai ver ela queimando na fogueira. O fogo significa purificar o espírito. Então, aquelas mulheres eram queimadas vivas para todo mundo ver o que a Igreja Católica era capaz para defender a sua religião. Porque na Europa eram só pagãos. Com o desenvolver, com o crescimento do cristianismo, o paganismo foi sendo anulado, foi sendo substituído pelo cristianismo, e aí veio a Santa Inquisição. Claro, eu estou falando da Santa Inquisição. A Inquisição, ela nasceu na Idade Média e percorreu a Idade Moderna, nesses países que eu falei sobre a história, Portugal, Espanha, França, e chegou num episódio tão poderoso, se tornou tão poderoso essa Santa Inquisição, esse santo ofício,
que antes eram os pobres que eram abusados de bruxarias, mas aí chegou nos ricos. Eu vou mudar uma história que está no Malleus Maleficarum, que é uma vela das feiticeiras, que acontece em Salem, Massachusetts. Numa vila lá em que o homem, ao lado de fundiário, um fazendeiro, que tinha muito poder financeiro, simplesmente as pessoas teve inveja dele e começaram a acusar ele de bruxaria. O homem teve uma ideia para defender as suas terras que foi um pouco estranha. Ele ficou quieto. Ele ficou em silêncio, desafiando os inquisidores. Aí o que acontece? Os inquisidores falaram assim: você não confessou agora, você vai confessar sobre tortura? Logo o homem deitado com as tábuas de madeira no seu peito, e iam colocando pedras e pedras nessa tábua de madeira, até o homem morrer. O homem diz uma frase somente, que se tornou uma lenda muito grande em Salem, e segundo fatos reais aconteceu. Ele fala que Salem ia pegar fogo, e depois de alguns dias o incêndio acontece muito grande em Salem, e muitas pessoas morrem. Pessoal, a criatividade dessas torturas, desses pensamentos machistas, dizendo que a bruxa trazia a tempestade de granizo ou deixava os gados doentes, eram tão absurdos que eu fico pensando, mas como eles pegaram torturas tão macabras assim, que não era só a fogueira, mas como eu falei, a pirâmide de Judas, a dama de ferro. Os inquisidores eram formados por direitos canônicos, por outros estudos também do Vaticano, só que os argumentos deles eram muito fracos. Qualquer um podia acusar as pessoas de bruxaria e matava a pessoa de bruxaria. Teve um caso também, eu esqueci que país que aconteceu, o homem chegou em casa, a mulher, acredito eu, estava menstruada, ou estava tão estressada, e o marido começou a xingar a mulher, e a mulher, se você quiser fazer janta, faça, ou morra de fome. A mulher estava estressada, ela estava num dia difícil, e ele fez ela queimar na fogueira. A Santa Inquisição chegou aqui para a gente, mas não instalada. Ela se instalou em Portugal, que era a metrópole do Brasil, vamos dizer assim, que o Brasil era a colônia de Portugal. Ela fazia visitações para a gente. A Inquisição chegou no século XVI em Portugal. E todos os seus bandidos, assassinos, fofoqueiros, todas as pessoas sujas, que não se davam muito bem nessa cidade portuguesa, eram jogados para cá. O Brasil era o purgatório, onde as pessoas passavam miséria, ficavam doentes, e viviam morrendo com saudades de Portugal, que era um castigo dos portugueses. E aqui na América Latina, eles corriam atrás dos judeus, dos feiticeiros, ou mais dos judeus. Então, pessoal, a Inquisição durou aproximadamente 600 anos, né? E eles, acabei falando um monte de coisa e esqueci de explicar, mas eles acusaram, eles classificavam essas pessoas como hereges, o que é heresia. Galileu, segundo a Igreja Católica, no século XVI, era um herege, porque ele simplesmente contradizia, ele entrava em contradição, ele desafiava as Sagradas Escrituras, falando que a Bíblia não era um manual de astronomia. Pessoal, eu quero falar, como que eu disse no primeiro episódio, eu quero chegar numa conclusão, quero fazer um episódio, o último episódio como uma conclusão, e falar um pouco sobre o feminismo. E é importante dizer sobre a Santa Inquisição, porque hoje em dia não existem mais fogueiras
em praças públicas, mas tem muitos maridos que queimam suas mulheres por dentro. Existe muito machismo, muita intolerância religiosa, como aqui no Brasil muitas pessoas são contra o candomblé, a tal ponto de chegar para quem acredita no candomblé e humilhar a pessoa, que também para mim seria uma tortura. Mas espero que vocês acharam interessante a história que eu contei no início, da mulher que simplesmente sofreu horrores, porque simplesmente idolatrava, era bacana. E depois espero que vocês gostaram dessa explicação meio dinâmica que eu falei da Santa Inquisição. Um beijo, um abraço para vocês. E o segundo episódio eu vou comentar sobre um filme muito famoso sobre a Santa Inquisição. Até mais.